Mas agora a gente vai para o Ceará. E eu vou fazer aqui, nesse início do recorte sobre o Ceará, lembrando a última arte, né, que a gente teve sobre o Ceará. Lembrando. Eu achava que ia colocar um bolinho na arte. O aniversário do Ceará, hoje eu achava que ia ter um parabéns. Não tem não. Há 2 semanas, essa era a imagem, né? Um super dono de casa, um mando de campo muito forte, o melhor mando de campo do Campeonato Brasileiro. A gente tinha essa imagem aí do nosso Vozão fortemente armado, a casa toda protegida ali, tá? Com arame farpado. Vencer na casa do Vozão era uma missão impossível, ou quase impossível, e agora a gente vai para uma atualização, porque nessa rodada a casa caiu. E olha quem está ali, Cássio. Reconhece ele? Fala o prompt, por favor. Reconhece ele da sua infância. Reconhece ele da sua infância ali. Veja, a galera acha que não era verdade. Não vou dizer que o galera era desse tamanho, não, mas não era muito menor, não. Era brabo, grande. 30 anos depois eu soube que foi pra panela. Esse 30 futebol... não, quase 40 anos depois eu soube que foi pra panela. Então, a gente tem aqui, né, obviamente, nessa imagem, a brincadeira, o Ceará perde, Minhoca, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro dentro dos seus domínios. Tá? E eu vou trazer aqui uma tela mostrando um pouco dessa relação do Ceará com o mando de campo. Tá? O que isso pode gerar de conforto e de proteção e o que isso pode gerar de preocupação. Lembrando que o Ceará, nesse momento, é o 10º colocado, né, com 15 pontos, mas pode ser 6º se ganhar o jogo que está atrasado. O Ceará tem um jogo a menos no campeonato. E aí, Mioca, eu já vou trazer o próximo slide, que traz um pouco a dependência do mando de campo do Ceará. Nesse momento, o Ceará não é mais o melhor mandante do campeonato. Ele caiu para a 7ª posição em relação ao mando de campo. Tá? Ravel, quando começou a comentar o Bahia, citou: o Bahia tem uma distorção. O Bahia tem 6 jogos em casa e 5 fora. Isso gera uma distorção. No Ceará, a distorção é maior, porque o Ceará, dos 10 jogos, fez 6 em casa e 4 apenas como visitante. E para o Ceará isso conta muito, porque o Ceará tem 72,2% de aproveitamento, tá? Empatado com Corinthians e Red Bull Bragantino. É o 7º melhor mandante. E o Ceará tem 16,7% de aproveitamento como visitante. Se você observar, esse aproveitamento do Ceará como visitante, ele só é melhor do que o do Vasco, o do Juventude, o do Sport e o do Corinthians. Ele é igual ao do Fortaleza, ao do Santos e ao do Vitória. Exclua o Corinthians dessa lista e você tem os 6 maiores candidatos ao rebaixamento nesse momento. Tá? Exclua o Corinthians, os outros 6 são os 6 times que estão encaminhados ali para lutar pela permanência. No caso do Sport, basicamente condenado ao rebaixamento, Juventude muito mal, mas são essas 6 equipes que formam a red zone do campeonato. Tá? Essa matemática, Minhoca, cria um primeiro alerta depois de uma largada muito boa, e é ainda muito boa. A gente vai trazer números mostrando o quanto essa largada do Ceará é ainda historicamente boa. Uma derrota em casa, numa distorção de tabela, você com 6 jogos em casa e 4 fora, dá um primeiro se liga aí, um primeiro alerta que as coisas, que ainda tem coisa para ser corrigida, para que não se pode deitar aí nessa margem que o Ceará construiu. Eu não tenho dúvida. Eu sempre frisei que o Ceará tinha que olhar muito para esse contexto, né, do mando de campo. Acho que frisamos isso muito ao longo dessa temporada, né? Os primeiros jogos do Ceará, muitos jogos dentro de casa.
E o Ceará indo bem, dando boas respostas. Não à toa, a primeira vez que o Ceará perdeu em casa foi na Copa do Brasil para o Palmeiras, né? Uma equipe que é o melhor visitante da Série A. E, além do mais, a derrota agora do Atlético Mineiro por um contexto também que não é que o Atlético Mineiro foi melhor do que o Ceará. O Atlético Mineiro foi mais efetivo do que o Ceará. Jogo pau a pau resolvido num chutaço, né? Jogo pau a pau resolvido num chutaço. Um chute absurdo, mas acho até que o Ceará teve um pouco mais de volume. A gente mesmo, eu, você e Cássio, falávamos até naquela vitória sobre o Sport que a maneira como o Ceará se portou naquele dia era muito perigoso. Eu achei, até falei aqui ontem, na análise do jogo contra o Atlético Mineiro, que eu gostei mais da postura do Ceará contra o Atlético Mineiro do que contra o Sport. Porque se o Ceará tivesse cedido aquele campo, aquela posse da bola que cedeu para o Sport, para adversários de mais qualidade, isso era um perigo. Mas, no caso, é isso que vai acontecer. O Ceará, quando tem uma queda de rendimento, uma peça importante, como no jogo desse domingo, que Pedro Raul e Pedro Henrique, duas peças importantíssimas, não estavam jogando bem, e aí é onde vai a qualidade acabando sendo um problema. Eu mesmo tinha frisado também no jogo que aconteceu nesse domingo, até com um comparativo que a gente trouxe aqui, a questão do próprio Mirassol, né? Porque o Mirassol tem as limitações dele. Mas o Mirassol, o trabalho do Guanais, por exemplo, é um trabalho que chama muito mais atenção. Porque ele consegue fazer até com um elenco mais limitado do que boa parte dos elencos da Série A. E para mim o Ceará ele tem ainda uma margem de crescimento. Não é tão alta assim, mas começa agora a ficar esse alerta. Porque... E aí eu vou pegar o cenário. O Ceará vai para esse jogo fora de casa contra o Botafogo, que aliás está muito bem, né? Acho que o Fábio ontem até trouxe essa informação. A única equipe que conseguiu tirar ponto do Botafogo... Professor Paiva. Jogando. Professor Paiva. Que depois que ganhou o clássico lá, Carioca, contra o Fluminense, já deslanchou, né? Mas foi o São Paulo, que empatou um 0-0 lá, num jogo onde o Rafael, goleiro do São Paulo, segurou, assim, foi uma grande atuação dele. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. E aí é que mora o segundo alerta, Fred, que é, caso o Ceará tenha dificuldade e não consiga sequer pontuar contra o Botafogo, numa próxima rodada você já tem um Fortaleza e Santos, você já tem um Vitória jogando em casa, e você não vai jogar. Então, pode ser que esse patamar do Z4 suba para 13 pontos. E aí, perceba, eu estou pegando aqui, claro, estou pegando um cenário mais de ameaça que o Ceará pode ter quando voltar do Mundial. Você imagina um Clássico Rei, onde hoje tem uma margem de 5 pontos, e aí o Clássico Rei, o Fortaleza podendo ultrapassar o Ceará. Claro, na expectativa geral, antes do campeonato, era até isso que a gente imaginaria. Mas aquele cenário de mais tranquilidade tem que ter muito cuidado para não achar que as coisas podem degringolar, que é exatamente o Ceará começar a achar, porque isso vai acontecer, vai ter uma hora que o Ceará vai parar de vencer partidas, e principalmente do que eu tinha frisado aqui na semana passada, que o Ceará ia ter 10 jogos para jogar na Série A, e desses 10, 7 era contra equipes que estavam na parte de cima da tabela. Então é um momento onde o Ceará precisaria enxergar essa segunda metade do primeiro turno para saber aonde contratar, quem deveria contratar. Porque o Ceará vai ter que ser muito certeiro nessas contratações, porque até pelo rendimento da equipe, jogando dentro e fora de casa, em muitas vezes isso vai exigir um pouco mais, né? O Ceará foi aqui, mas é aí onde mora uma situação onde ele não atravessou na temporada. Até teve lá no começo, quando perde para o Náutico, aquela insistência de Condé com Kehler, houve ali um certo... comecinho, né, Minhoca? Bem no começo. E aí veio, eu lembro que você foi o primeiro a frisar isso. O bom para o Ceará, porque agora vai ter uma sequenciazinha sem precisar viajar, e o Ceará foi lá e conseguiu não só estancar a sangria, como ganhar mais confiança, e aí, desde então, tá. De lá para cá, o Ceará não teve crise. Então, nesse exato momento, é muito importante o Ceará ligar, assim, o alerta, principalmente porque jogos difíceis o Ceará vai enfrentar maior nessa segunda parte, e principalmente qual vai ser o tipo de contratação. Hoje mesmo eu estava debatendo isso lá no podcast que eu trabalho lá no Jornal do Povo, e eu perguntava sobre isso. Qual é o perfil de atleta que o Ceará vai trazer? Né? Tanto que trouxemos informações hoje no NE45 sobre a questão do Vina e tudo mais. Será que é o perfil de um jogador como Vina, que é a escolha, um jogador mais, colocando bem entre aspas, que medalhão, um jogador
de uma característica com salário alto, sabe, para o contexto desse? Será que poderia ser o mesmo perfil do que foi montado boa parte desse elenco do Ceará? Jogadores como William Machado, Dieguinho. Não estou dizendo que é fácil achar, não, porque foram destaques do ano passado. Mas um olhar, talvez, o jogador sem ter tanto holofote. E aí vai depender muito de como o Ceará vai conciliar isso. Mas não tenha dúvida, vai ter que ter mais qualidade e, na minha avaliação, vai precisar o Condé abrir um pouco mais esse leque. Eu não vejo problema, muitas vezes ele repetir a formação, mas há partidas e partidas. Eu mesmo frisei, e eu acho que nós frisamos, eu, você e Cássio, né? Que no jogo do Sport, o Ceará meio que não quis dar o golpe mortal, né? De definir ali o jogo. E acabou meio que adiando aquela situação, deixando o jogo perigoso até sair o segundo gol do Galeano, e aí depois do 2-0 confirmar a partida, né? Confirmar a vitória do jogo. Minhoca, você já trouxe implicitamente no seu comentário um outro ponto de alerta dessa tela que a gente vê, que é aquela ordem de dificuldade. A gente vem trazendo isso já há alguns programas. O Ceará continua sendo o segundo time do campeonato, atrás apenas do Fluminense. E aí, Ravel, lembra que você falou, essa campanha do Fluminense me surpreende muito. Tem um quê que se explica nesse ranking de ordem de dificuldade, tá? Que é um ranking atualizado no nosso Power BI de acordo com a posição de cada time nesse momento do campeonato. O Ceará é o segundo time que teve a tabela mais fácil. Mas Minhoca já passou disso implicitamente. O Ceará começa a atravessar agora uma faixa da tabela que vai pegar os times de cima do campeonato. É inevitável. A tabela ajuda, mas não apaga adversários, né? Então, isso já está, de certa forma, implícito aí no que foi trazido por Thiago Minhoca. E outro ponto que Minhoca trouxe, eu vou trazer aqui o destaque, foi essa reportagem do NE45, tá? Informações de Léo Fontinelli e a matéria desenvolvida a partir dessas informações, matéria assinada por Rayane Domingos, em que Vina teria aí um princípio de negociação com o Ceará, mas que teria pedido luva de 2 milhões de reais. Os valores acho que é para encerrar a conversa, na verdade. Um salário progressivo, né, iniciado em 500 mil e que poderia chegar até 700 mil reais. Cauê, eu já não sou muito simpático com a volta de Vina para o Ceará nesse momento da temporada, pela forma que o time joga, mesmo se fosse numa promoção de mercado. Uma promoção. O que é que a gente chama promoção? Uns 250 mil de salário, né? Uma coisa mais numa faixa de baixo. Nesse valor aí, não dá nem para a gente começar a cogitar que o Ceará traga um Vina por esse preço. Eu acho que ninguém do Ceará cogita, né, Cauê? É muito fora de uma realidade, até porque o Ceará também precisa dar tacadas, não somente em um, mas precisa trazer 3, 4, que eu acho que é essa a lógica do Ceará, jogadores que deem esse salto de qualidade a mais que o Ceará precisa, não só para consolidar a campanha de distância do primeiro objetivo do clube, que é contra um Z4, como também se firmar nesse bloco intermediário e, quem sabe, algo mais acima, que seria aquele lucro do lucro. Então não adianta você gastar uma ficha em Vina, que tem o seu futebol ali do passado no Ceará, mas que nada garante a você que ele possa repetir o que ele jogou no Ceará, porque foi o melhor momento da carreira dele. Muitas vezes, quando você opta por uma saída para o mercado onde ele estava, você na volta, você tem uma perda de qualidade, sobretudo por questões físicas. Fora você trazer Vina nesse cenário de quebrar um pouco. E aí, ressaltando, o Ceará precisa desses saltos de qualidade, mas quebrar um pouco, talvez numa distância maior que fosse essa questão salarial,
em relação aos demais, e o próprio jeito do Vina, que muitas vezes quer ser o protagonista, quer ser o cara do time. E longe modifica longe do que faz Mugni, né? Bem longe do Exato. que faz Mugni. E talvez você saísse um pouco dessa lógica, porque Vina você tem que transformar o seu modelo de jogo em ter um 10 que jogue como quase que um segundo atacante ali, encostado no centroavante. E não é o que Mugni faz hoje. Não é o esquema que Condé aplica. Ah, mas Condé poderia ter essa oportunidade de variação. Poderia, lógico. Daria esse leque a mais para Condé. Mas eu acho que o Ceará tem que ponderar muito em todos os fatores qual é o benefício que pode ganhar com a chegada divina e quais os problemas que essa vinda poderia acarretar. E tem mais, viu, Cauê? Essa sua fala aí me fez refletir. Enquanto você falava aqui, eu fiquei tentando lembrar aqui quantas ações problemáticas já aconteceram no Nordeste de jogadores que tiveram boas passagens por seus clubes e depois retornaram embebidos de muita expectativa e não conseguiram retornar com o mesmo potencial técnico que apresentou na sua primeira passagem. Eu fiquei tentando lembrar aqui, inclusive, e não cheguei à conclusão qual foi o último atleta que teve uma segunda passagem tão boa ou melhor quanto a primeira. Fiquei aqui na dúvida. É difícil de achar. Assim. Mas difícil de achar. Exemplo, eu acho que Fernandão não foi, no Bahia, com muita expectativa. Os números, inclusive, são parecidos entre a primeira e a segunda passagem, mas a expectativa, até a ideia do que se criou, do que foi a primeira passagem de Fernandão, que fica no imaginário do torcedor, pelos gols em partidas importantes, pelo nível técnico abaixo do elenco que ele fazia parte na primeira passagem, todos esses elementos fazem com que o torcedor até potencialize que foi uma primeira passagem, e a segunda se torna frustrante até com números parecidos. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, qual foi a última passagem de um jogador do Nordeste que os dois intervalos foram de nível semelhante. Eu lembro, Ravel, que o Magno Alves, quando jogou a Série A pelo Ceará, ele se destaca, sai, ele acaba indo depois do Fluminense, e quando ele retorna, tudo bem que era Série B, né? Não era Série A. Mas ele foi artilheiro do Brasil, por exemplo, quando ele voltou para o Ceará. Então, do que eu consigo lembrar, assim, talvez o Magno Alves tenha sido um jogador com um certo gap, né, que conseguiu ainda entregar um bom rendimento. E você até botando uma lupa aí no próprio perfil do Vina, vai em cada clube por onde ele passou. Veja como foi. O Ceará é uma exceção no qual realmente ele se transformou no protagonista. Ele nunca foi esse jogador que... no próprio Bahia, no próprio Náutico, e acho que no Atlético Mineiro, ele tinha Paraná Clube, ele tinha boas passagens, mas em quase todos ele não foi aquele cara que era o titular absoluto, que você garantia nele as suas vitórias. No Ceará, sim, ele teve esse papel de protagonista. Então você não teria nem essa garantia, pelo histórico dele, que um regresso fosse um carimbo de que, opa, tudo bem que no futebol já é muito difícil, mas de um percentual alto de chance de dar certo você carimbar. Não, esse aqui eu acho que 90% de chance de Vina voltar e dar esse salto de qualidade como protagonista que é necessário nesse time do Ceará também ter essas certas peças. Só para dar um exemplo, para mim, o melhor Vina... O Vina ainda teve mais 2 temporadas e um comecinho ali de outra temporada, quando ele foi negociado com o Grêmio, né? Mas para mim, o prime do Vina, na carreira mesmo, é o Vina 2020, né? Do Ceará ali, da pandemia, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ali junto com o Claudinho, sem melhor a menor meia. dúvida. Ali é o melhor dúvida. Foi quando ele deixou de ser Vinícius. De ele era Vinícius. Isso. Eu ainda acho até hoje eu acho estranho falar aí, quando... Também, Cássio. Ele virou Vina ali, ele é Vinícius. Não é a mesma pessoa. Aí muda o nome. Aí, quando é 2021, por exemplo, já é um Vina em alguns momentos mais questionados, porque o Vina também ele se tornou o principal jogador, mas, por exemplo, certas eliminações, disputa de pênaltis, certas cobranças, 2021 já foi um pouco oscilante, mas ainda rendeu bem. Se for o Vina de 2021, ainda renderia muito bem. A grande questão é que o Vina 2022,
é um Vina que eu acho que parte da torcida não lembra, foi um Vina muito problemático com a própria torcida. Então ele discutiu com o torcedor, eliminações caíram muito. Jogos de Série A, e eu lembro muito do jogo do Goiás, o Vina foi assim, massacrado naquele dia. Porque o Ceará perdeu muito por conta que o Vina foi expulso e tudo mais. A própria saída, Minhoca, eu acho que tem uma forçaçãozinha ali, né? Não tem uma forçaçãozinha ali. Em 2023, Cauê, em 2023, quando ele já estava ali nos primeiros jogos, que ele vai sair, precisa negociar porque não tem como pagar o salário do Vina, você estando numa Série B, ele era vaiado. Teve jogos que ele foi vaiado, no Cearense. Então, assim, estava muito saturado o Vina no Ceará. A grande questão tem alguns torcedores, e que tá tudo bem, certo? É porque o Vina, hoje, ele é um cara que gosta do Ceará. Exatamente por ele... Eu quero repetir aquele ano. Talvez para ele jogador, eu preciso reviver aquele grande momento que eu vivi na minha carreira. Só que ele acaba se valendo muitas vezes, o torcedor acaba gostando, pela provocação, porque o cara tá lá na Arábia Saudita, o Ceará jogando de noite, o cara tá o personagem, né? O personagem. E é óbvio que o torcedor vai gostar. Pô, o cara tá torcendo, pô. Tá lá, no outro fuso horário, e o cara tá acompanhando o jogo, e tá lá postando tudo mais. Então isso agrada parte da torcida. Mas a gente tá falando aqui do atleta. O atleta vindo nesse momento, eu acho que não se encaixa no contexto, e aí até tirando um pouco, como o próprio Fred menciona, o contexto salarial hoje do Vina não pode ser... Tem promoção, Minhoca, tem promoção. Pois é, o que a Liga Saudita pagava e muito menos do que o Ceará chegou a pagar ali na reta final. É porque tem um outro detalhe também, Fred, que é importante destacar. O próprio presidente do clube, o João Paulo, ele é muito agradecido ao Vina. Aqueles problemas de 2024, caso Barleta, todos os outros jogadores que entraram na justiça contra o Ceará, o Vina não entrou contra o Ceará. E ele tinha muito a receber. Tanto que ainda tem uma última parcela a ser paga, que deve ser paga aí nos próximos dias. E o Vina conseguiu, tipo assim, não, vou segurar aqui e vocês me pagam quando der. Então, essa relação também, e eu acho que internamente não há um consenso. Por exemplo, eu acho que se fosse... Aqui é opinião, certo? Não é nada de informação. Eu acho que o presidente do clube, João Paulo, talvez quisesse ter o Vina. Mas o departamento de futebol hoje, que é comandado pelo Haroldo, que tem exatamente João Paulo Sanches ali, eu acho, Drubsky, eu acho que eles não têm muita intenção de contar com um jogador com esse tipo de perfil. Eu acho que o Ceará, se for contratar, não vai ser do tipo do Vina, mas eu acho que vai ser uma novela que pode se arrastar, mas a depender dessa informação trazida pelo Léo Fontinelli, isso praticamente eu acho que não tem nem condição de começar uma conversa nesses padrões aí, porque o Vina... E foi a melhor coisa, Ceará. E foi a melhor coisa pro Ceará. Quando você bota assim, já meio que esfria. Para descartar. Para descartar. Muitas vezes o vazamento mas é para isso. Eu acho... Muitas vezes o vazamento é para isso. Pode ser também. Mas, de toda forma, é como o Fred mencionou. Mesmo com um bom preço, eu acho que pela característica do atleta, eu pensaria em trazer outros tipos de nome. Até porque eu acho que tem outras prioridades. O Ceará tem que olhar mais para volante, um volante com passe longo muito bom, ou um volante que saiba fazer ali, chegar na área muitas vezes. A característica dos volantes do Ceará, eu acho que ainda precisa mais de qualidade, jogadores de velocidade. O Ceará trabalha muito na base da transição e está faltando jogadores desse perfil. Então, eu acho que perfis como esse, eu acho que é onde o Ceará tem que trabalhar. E aí, a depender, até porque é uma janela, a última janela do ano, né? Vai até setembro, se eu não me engano. É uma janela mais longa, aí vê o contexto e tal. Então, eu não colocaria essa situação do Vina como prioridade para o Ceará, pelo menos em princípio. Detalhe que a gente vai, a partir dessa semana, recomeçar a abrir o nosso mercado, né? Cauê já está preparando aí, o Sport, por exemplo, já parou, a gente já deve trazer essa semana a geral desse elenco do Sport, muita gente já saindo, já tem Matheus Alexandre, nos últimos dias, já postou foto com peixinho nas praias de Alagoas, hoje já teve foto na Torre Eiffel, né? Já tem jogador viajando aí pelo Brasil, Vitória liberando jogador, Fortaleza com jogadores que a gente sabe que serão liberados. A gente vai reabrir o nosso mercado que acompanha isso de perto. Então, essa semana a gente já deve trazer. Cauê está preparando a geral para a gente fazer quem deve sair, quem fica no esporte e quem pode chegar, trazer indicações, procurar jogadores que estão bem e que sejam viáveis numa Série B, na Série C, tá? Eventualmente que não fizeram 7 jogos na Série A.
primeiro focando numa janela, no mercado nacional, depois abrindo para o mercado estrangeiro. Depois a gente pode trazer, né, Fred, uma lista maior nas próximas semanas, até porque tempo e espaço teremos, né? Uma Exatamente. lista com mais ampla, com jogadores, como geralmente a gente faz, né? Nessa vai ser uma lista mais curta, mais nacional, do que seria aqui o urgente, o tiro curto, que se resolve logo, teoricamente, né? Perfeito, exatamente. Então, vamos seguir aqui com a nossa análise sobre o Ceará. E aí a gente traz, Minhoca, a atualização do mapa da salvação, tá, do Ceará, que é uma outra forma que a gente tem de medir como está a tabela e como está o aproveitamento dentro dos recortes da tabela. Lembrando que esse mapa da salvação ele vai mudar daqui a 2 rodadas. Depois da 12ª rodada, a gente vai refazer nossa tier list e no momento em que a gente refizer nossa tier list, a gente vai refazer também as projeções e as contas desse quadro, tá? A movimentação que aconteceu no quadro Ceará, Minhoca, foi ali no segundo degrau dos jogos em casa, que é onde o Ceará enfrenta times que lutam ali diretamente pela Libertadores. São 2 jogos, um empate contra o São Paulo e a derrota para o Atlético Mineiro. Inclusive, é o único quadrante onde já existe alguma dificuldade para cumprir a meta, né, Minhoca? Tirando aquele último lá, que a gente sempre considera que o 100% é mais simbólico do que qualquer outra coisa, já há uma dificuldade aí da gente pensar o Ceará teria que vencer 2 jogos, né? Ou vencer 1 e empatar 2 contra Corinthians, Bahia e Botafogo em casa. Hoje seriam missões bem complicadas, mas o Ceará é capaz de enfrentá-los. Né? Não é nada também alarmante, né, Minhoca? Exato. E como eu estava dizendo lá, né, quando você estava mencionando da questão da força da tabela até aqui, que o Ceará atravessou no campeonato, perceba, ainda tem que pegar Flamengo, tem que pegar Palmeiras, tem que pegar Inter, tem que pegar Cruzeiro, tem que pegar Corinthians, o próprio Botafogo que enfrenta, ou seja, são adversários que vão ser bem mais pesados, né, nessa segunda parte do campeonato. Por isso que o Ceará tem que estar muito de olho, e aí vamos ver como o Ceará vai reagir a isso, porque pode ser que o Ceará tenha uma sequência de jogos sem ganhar, e quando eu digo isso, não necessariamente só derrota, né? Pode ter alguns empates. E como o Ceará vai saber lidar com isso? Porque quando a gente viu, no caso do Sport, que teve uma tabela mais pesada, o Sport acabou entrando em parafuso, né? Muitos problemas e tudo mais, os jogadores perderam confiança. O Ceará, eu acho que está tendo uma sobriedade até aqui, como eu frisei, não teve nenhuma crise ao longo da temporada, mas requer muita atenção para esse momento. Quando voltar, já vai ter um clássico rei contra o Fortaleza, apesar de ter um bom retrospecto, nunca é um jogo fácil, né? Os clássicos sempre são complicados, mas todos esses jogos que o Ceará conseguiu cumprir, principalmente na parte de baixo, é o que faz o Ceará estar nessa situação mais confortável. Mas já começa a ver, ali na parte mais de cima da tabela, com o adversário de mais qualidade, vai ser pesado para o Ceará, e o Ceará vai ter que ter mais qualidade, por isso que é importante na janela aí, reforçar bem o elenco para conseguir somar, principalmente ali, como você falou, né? No segundo bloco em casa, tentar somar pelo menos os 6 pontos para conseguir ter uma gordura que ele hoje ainda tem. E o grande mérito do Ceará na campanha até aqui é aquele aproveitamento perfeito contra os adversários diretos dentro de casa. Bateu o Sport, bateu o Ceará, bateu Vitória. Tá? Isso é o diferencial da campanha do Ceará. Desculpa, bateu o Sport, bateu Vitória e bateu o Vasco. Esse é o diferencial, Minhoca. É uma campanha simples do Ceará. É uma campanha feijão com arroz, dentro de campo e nos resultados. Veja, 9 pontos do Ceará foram ganhos em jogos em que ele tinha a obrigação de vencer, ele foi lá e venceu. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. E para mim aí está o grande ouro da campanha do Ceará. Agora, é uma tabela ainda desequilibrada em nível de jogos, né? Porque você vê, ele pegou 5 times do bloco de baixo, ainda que o Red Bull seja um time em transição desse bloco, e no bloco exatamente superior, ele pegou os 2 que estão colapsando, né? O Grêmio já não está tão colapsando, mas naquele momento era o pior fase do Grêmio, pegou o Santos, tá? Ele ainda não tem
uma sequência de teste, tá, no mais alto nível do campeonato. Seguindo aqui com essa nossa análise sobre o Ceará, a gente mostra uma tela padrão que a gente faz, né, que é a das largadas históricas, e essa é a segunda melhor largada da história do Ceará, tá? 15 pontos. Apenas na sua estreia na Série A dos pontos corridos, em 2010, o Ceará largou com 19 pontos, tá? Vamos, isso em 10 rodadas, lembrando sempre, tá? O campeonato está e é bom lembrar, jogos. E é bom lembrar que nas duas campanhas do rebaixamento estavam até próximas a essa atual, né? Que parecia ser uma pontuação segura, por isso que tem que ter toda cautela, o alerta que a gente mencionou. Porque de alguma forma, 14, Minhoca, esse programa de hoje é um primeiro alerta, né? Sem nenhum exagero, sem querer Cuidado, piso molhado. É aquela coisa, cuidado, piso molhado. Cuidado, piso molhado. Cuidado, piso molhado. Nada além disso, tá? Nada além disso. Mas é isso. A gente já está dando alguns sinais de que é preciso foco para não perder. Acho que não vai perder o objetivo central do time nessa Série A. Tá? Não pode deslumbrar, né? Não pode deslumbrar. De forma alguma. Eu acho que não vai deslumbrar. E nem deslumbrou. Eu acho que o jogo que perdeu em casa foi um jogo, como a gente já falou aqui, um jogo jogado pau a pau, uma bola na trave para cada um antes. Jogo muito duro, que o que aconteceu até aqui. Quando a gente vai no recorte histórico, a margem ainda é de muita segurança. Para você ter ideia, equipes com 15 pontos em 10 jogos, quase metade delas terminou no que hoje seria uma zona de classificação, né, para as últimas vagas de Libertadores, que a gente trata ali da primeira a oitava posição. Às vezes pode ser sétima, mas por enquanto a gente trata ali de primeira a oitava posição. Tá? E quando a gente olha para baixo, aí fica mais escancarado. Equipes que tinham 15 pontos em 10 jogos, só uma caiu. Só existe um fantasma histórico com 15 pontos em 10 jogos. Com mais existem outros, tá? Com isso, nesse programa a gente vai passar por isso, inevitavelmente. Mas exatamente com 15 pontos, só tem um fantasma, Cássio, que é o Curitiba de 2017. Eu já falei para você, eu gosto quando você coloca quando tem os outros cenários, como você mesmo disse, né? A gente vai ter mais para frente, não aqui no Recorte Ceará, mas eles vão aparecer. Porque eu acho que deixa mais exato. Com 14 tem muita gente, naturalmente, a campanha do Ceará. Agora, os exemplos, os mais interessantes, eu pegar exemplos de clubes próximos, assim. O Goiás, quando eu digo a Chapecoense está mais próximo do Ceará do que o São Paulo, é isso que eu estou querendo dizer. Então, Goiás, Chapecoense, Ponte Preta, Avaí, o Coritiba de 22, não de 17. Então, assim, existem clubes com um perfil de cota, podemos dizer assim, abaixo do G12 que escapa sem detalhe, sem muito... Tipo, que escapa com 52 pontos, não é escapa, isso é Sul-Americana, meu irmão. Quase Libertadores, pô. E a do próprio Coritiba cai com 43, em outros anos ele teria escapado. Talvez nesse, inclusive, né? Talvez nesse. A pior campanha aí, escapa, é a do Curitiba de 2022 com 42, é onde tem a menor pontuação. Né? Ou detalhe, seja... Não, veja, o que ele caiu, ele somou mais, isso é foda, né? Isso. Ou seja, times com 15 pontos, assim, eles mas, de assim, fato bom... tendem a ter uma pontuação acima de 42, 43, 44. Tem outro ponto, Fred, que é o seguinte, assim, que é bom quando você bota essa determinada quantidade de clubes, porque significa que também tem muitos modelos de campanha. Aí, uma coisa é quando pega uma estatística que tem 3 nomes, e de repente, assim, pode acabar distorcendo, mas nesse caso que a gente vê essa quantidade de times na tela, aí tem vários perfis bem distintos de campanha. Mas mas essa do Ceará, a análise ela fica completa quando você avalia a atual campanha do Ceará e essa coisa que a gente está trazendo esse ano, e é o nível de dificuldade que o clube já enfrentou até aqui. Pô, a gente está mostrando semana a semana que o do Ceará é de moderado a bom. Então, assim, uma hora a banca vai cobrar, assim, uma hora vem um nível de dificuldade maior.
E aí eu digo... Na verdade, é de bom a muito bom, não é nem de moderado, é sempre o primeiro ou o segundo. Eu sou sempre precavido aqui, mas enfim. Aí eu pergunto, desses clubes que a gente, dessa quantidade de cinza, que é os que não caíram, quantos desses tiveram, nesse momento do campeonato, estavam tendo um perfil de desafio técnico mais favorável do que desfavorável? Não tem assim, seria um levantamento assim. Não sei se Pedro. Talvez até consiga, que cara é um miserável. De repente ele colocasse como é que estaria o ranking de dificuldade de cada um desses times. Porque aí a gente saberia exatamente quem teria sido o grande exemplo para o Ceará. Porque nem todos esses são exemplos práticos. Exatamente. Perfeito. Repito, eu prefiro dos exemplos. Não tendo esse dado, eu prefiro o do perfil. Do que dizer, o Flamengo em 2012 escapou. Pô, é o Flamengo, pô. E é essa linha que a gente costuma fazer aqui, tá? Cássio, eu trouxe o slide que você pediu, tá? De 15 a 30 pontos, né? São 159 equipes, apenas 5% caíram, percentualmente é muito parecido. De quanto é sobe quanto? Me perdi, Fred. 15 a 30, né? Que seria o máximo. Certo. De 15 para cima. 5% das equipes caíram, são 8 campanhas que terminaram com rebaixamento, tá? O Corinthians de 2007, desculpa, o Atlético Paranaense do ano passado tinha 18 pontos nesse momento. O Corinthians de 2007 tinha 16. O Curitiba de 2017, a gente já falou, tinha 15. O Inter de 2016 tinha 20. O Vasco da Gama de 2020 tinha 18. Todos esses caíram, somando entre 41 e 43 pontos e foram 17º, tá? Eu gosto mais desse quadro, porque você esse quadro completo, porque você olha ali a questão do Ceará, mas você olha até somando um pouquinho, porque alerta até para o próprio clube. Até somando um pouquinho mais, já deu merda. Assim, 5 pontos a mais do Internacional. Esse Internacional de 16 é uma maluquice. Com 5, assim, então, esses exemplos existem. E para o Ceará, o grande exemplo, talvez seja. É o que a gente fala. É o Sport, para o Ceará, é o Sport de 18, e para o Sport é o Ceará de 18. Porque esse Sport detalhe, que começa a inverter tudo quando o Ceará vence o Sport na volta do Mundial, né? 13ª rodada. O Sport tem 18 pontos, pô. Assim, é o que a gente fala, perdeu uma peça. Anselmo, e desestruturou tudo, e aí saiu do trilho. E o Ceará foi o contrário, fez um ajuste, um goleador, que é Arthur Cabral, um ajuste de Lisca, e no fim das contas passou a ser um time sólido e escapou. Então, esses exemplos, eles estão aí. O do Paraná, eu acho que não, o Paraná já tem um perfil. Eu só li até os times que ficaram em 17º. Vou ler os dois agora. Bahia, de 2021, terminou em 18º, tinha 17 pontos nesse momento. O Sport aqui citado tinha 18 pontos, terminou em 18º, mas foi o time que menos pontuou. Mas eu mas caiu na última rodada. Isso, foi terminou com 39 pontos, foi quem menos pontuou de todos os times que tiveram 15 pontos ou mais. Esse Sport, 39 pontos, é o pior de todos, tá? E o Paraná Clube, que terminou na 19ª posição, é a pior posição, mas com 41 pontos, fala Minhoca. E tem uma característica, último ponto, esse Paraná 2007 caiu tendo o artilheiro do campeonato. Josiel. 20 gols. Só apenas isso. Caiu tendo o artilheiro. Cássio, foi esse ano que o Paraná disputou a Libertadores também, não foi? A dificuldade. Foi Caio Júnior, né, que tinha colocado, mas ele acaba nem. Ele vai para o Palmeiras depois. O Cássio tinha perguntado, se eu não me engano, né, Cássio, da dificuldade da tabela, por exemplo, do Curitiba em 2017, né? Com 10 rodadas, né? E obviamente tem exatamente no BI do Pedro aqui. Eu dei uma olhada em 2017, o Curitiba tinha a terceira tabela mais complicada até os 10 primeiros jogos disputados. Então, assim, é diferente do Ceará. O contrário, então. E aí, no caso, pegando o Paraná, que é de 2007, né, que é o exemplo, o Paraná tinha a quinta melhor tabela em termos de adversários, que aí é onde fica o alerta para o Ceará, que é o que o Ceará tem até então, né? Pegou uma tabela mais acessível até aqui. Por isso que, de novo, né? Cuidado, piso molhado e tal. Então,
a tabela do Ceará, a tabela dessas equipes, a do Paraná se assemelha mais à do Ceará desse ano, o Paraná 2007. O Curitiba 2017 teve adversários mais pesados naquele início. Curitiba 2017, ele tinha goleado o Atlético Goianiense, perdido para o Santos fora de casa, vencido Vitória fora de casa, batido o Atlético Paranaense no Clássico em casa, batido Palmeiras em casa, depois foi para a série. As coisas começam a desandar, porque na verdade é uma largada gigantesca do Curitiba, né? Larga ali com 12 de 15. 12 né? de 15. Aí depois começa a entrar no bom e velho espiral, tá? Empata com o Botafogo 2-2 no Rio, empata em casa com Bahia, empata em casa com Corinthians. Vai para 2 jogos fora, perde do Grêmio 2-0, perde do Cruzeiro 2-0, vai para 2 jogos em casa, empata com o Vasco 2-2 e vai ao Sport e vira de vez a chave do Curitiba, né? Porque ele perder 3-0 em casa para o Sport já dá uma sinalização, é onde ele estava na 12ª rodada, tá? E aí ele vai desandando de uma forma, ele até se recupera imediatamente batendo o Avaí, mas ele não se encontra mais no campeonato, né? Mas isso que você falou de recuperar, o o Coritiba chegou a ter uma sequência final ali sem perder jogos. É, eu ia dizer exatamente isso, loucura, né? Ele se acha, né? Ele, na reta, acho que ele deve ter. Sete rodadas sem perder na reta final do Minhoca, campeonato. como tu tá com a mão na massa aí, na 28ª rodada, o Curitiba tava em que posição, hein? Eu vou tentar ver. Na 28ª de 2017, né? Isso, na 28ª de 2017. Vamos aqui. Porque ele tem uma recuperação final. Curitiba ele era... Isso aí normalmente acontece. Ele era vice-lanterna. Isso aí normalmente acontece quando a diretoria, a presidência demite o treinador que estava, contrata um já pensando na Série B do ano seguinte, o time vai lá, acerta, começa a fazer uma graça. Mas assim, a distância, Ravel, não era tão grande não pro 16º, era 4 pontos, assim. Faltando 10 rodadas, no Curitiba não estava largando o campeonato. Mas impressionante como ele sai lá de cima e vai bater na penúltima posição do campeonato, né? E aí ele liga o motor e esboça uma reação final impressionante. Na verdade, ali a gente está até a 35ª rodada. Ele deve ter perdido os jogos finais ali, porque senão ele reagiria, porque ali está até a 35ª, né? Ainda falta ali 36ª, 37ª e 38ª. Eu tô lembrando muito, Cássio, daquela 31ª ali, Sport 3, Curitiba 4. Diego Souza perde 2 pênaltis, se não me engano, nesse jogo. Meu amigo, esse jogo foi de um grau... Tava 3-2, aí era o pênalti para fazer 4-2. Aí perde o pênalti e o Coritiba vira o jogo. Exatamente. Tá. Passado aí, que a gente vai resgatando para trazer algumas lições para o presente. Tá? Inclusive, quando vocês falaram da campanha de 2018, que o Sport perde Anselmo, nessa campanha de 2021, o Bahia perde Tassiano, que era um jogador que vinha jogando muito bem naquela época ali, e o time implode. E também aconteceu naquele campeonato muitos erros de arbitragem que combinaram também num descenso do Bahia ali. Tem um jogo contra o Flamengo que é marcado um pênalti ridículo de Conte, tem um gol não marcado, um gol legal que seria de Ronaldo atacante na Serra Gaúcha contra o Juventude. Inclusive o Bahia acaba rebaixado com o Juventude se livrando por essa diferença de pontos do jogo. Enfim, aquela campanha de 2021 também deixa lições para o Ceará, né? Como tentar manter peças e aditivar o elenco naquilo que ele de fato precisa, ainda fazendo referência à especulação da possível contratação divina. É isso, tá?